Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra ela comigo aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus: dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: dando sempre. Quando? Sempre. O que é que eu tenho que dar sempre? Graças. Por quê? Por tudo. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agradecendo. Quando? Sempre. Pelo quê? Por tudo. Diga, por tudo. Você sabe o que significa tudo? Tudo significa tudo. Eu agradeço a Deus sempre e por tudo. Diga, sempre. Sempre quer dizer o quê? Sempre. E por tudo. Eu agradeço a Deus sempre e por tudo, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Talvez você fale, pastor, Paulo não estava pensando direito quando escreveu isso, porque não tem como agradecer sempre, e também não tem como agradecer por tudo, porque existem coisas em nossas vidas que acontecem que nós não gostaríamos que elas acontecessem. E como é que eu vou agradecer a Deus por algo que eu não gostaria que tivesse acontecido em minha vida? Mas observe, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai repetir a afirmação, e ele vai dizer: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Eu tenho que dar graças em tudo. Pastor, e por que é que eu tenho que dar graças em tudo? Não é porque eu estou feliz, não é porque eu estou triste, não é porque as coisas deram certo, não é porque as coisas deram errado. Eu tenho que dar graça porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos dar graça em tudo. Os irmãos estão aí? Agora, será que é possível viver uma vida dando graças em tudo? E o Senhor falou essa palavra ao meu coração justamente porque nós estamos no finalzinho do ano. Esse é o nosso penúltimo culto, antes de que o ano termine. E quantas coisas nós vivemos, irmãos, esse ano? Quantas coisas boas, lembra lá de janeiro, coisas boas, outras coisas do nosso ponto de vista, nem tão boas assim, lutas, problemas, vitórias, felicidades, alegrias, risos, tristeza, choro, lágrima. Quantas coisas nós vivemos? Será que é possível viver uma vida dando graças a Deus por tudo e dando graças a Deus sempre? Ou seja, será que é possível você viver uma vida de gratidão a Deus, uma vida de gratidão ao Senhor em todo o tempo, todos os dias, de segunda a domingo, todas as semanas, todos os meses, todos os dias da sua vida, viver uma vida de gratidão ao Senhor? Será que é possível isso? E eu quero falar justamente sobre gratidão, porque eu tenho chegado a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão, que a falta de gratidão tem atrapalhado muitas pessoas. A falta de gratidão paralisa o mover e o favor de Deus sobre a sua vida. A falta de gratidão faz com que você venha atrair coisas para a sua vida e até espíritos para a sua vida que não são bons. A falta de gratidão pode fazer você viver uma vida inteira muito aquém daquilo que Deus sonhou, planejou para você. A falta de gratidão
às vezes, nos paralisa no mover de Deus, de forma a você não experimentar nada de Deus. Eu tenho percebido, e eu sou um bom observador, eu gosto de observar, de fato, a vida das pessoas. E eu tenho observado, nesses poucos anos de vida que eu tenho, que as pessoas gratas sempre dão mais certo na vida. Eu tenho observado que as pessoas que são gratas recebem o favor de Deus de uma forma melhor. Eu tenho observado que as pessoas que são gratas a Deus atraem da parte de Deus para suas próprias vidas o favor e a graça de Deus. E eu tenho percebido que as pessoas ingratas normalmente vivem uma vida de sequidão, vivem uma vida de miséria, e que quanto mais são ingratas e quanto mais reclamam, mais as coisas vão indo de mal a pior. Agora, olhe para mim, eu quero pontuar de uma forma bem racional para você a questão da gratidão. Porque gratidão, pastor, o que faz alguém ser grato? O que leva uma pessoa a ser grata? Deixa eu dizer para você, olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Gratidão só é uma questão de ponto de vista. Os irmãos estão aí? A diferença entre uma pessoa grata e uma ingrata é a perspectiva com que ela enxerga o que está acontecendo. Ou seja, o ponto de vista. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Olha para mim, eu vou narrando uma história e você vai me dizendo aí, que nem crente, porque você é participativo, amém, irmãos? Amém, irmãos? E você vai me dizendo se o que eu estou dizendo é algo bom ou é ruim. Amém? Pense em um jovem, acabou de completar 18 anos. Quantos anos? Vamos nomear ele, é João o nome dele. O João acabou de completar 18 anos, está cheio de planos, cheio de perspectiva para a vida, quer tirar a carteira de motorista, porque o pai disse que quando tirasse a carteira ia dar um carro para ele, uma moto, ele quer entrar na faculdade porque ele quer se formar, né? E o João, no dia que fez 18 anos, está todo cheio de perspectiva, quebrou a perna, fratura exposta, teve que engessar e colocar um monte de ferro na perna, e vai ficar pelo menos 1 ano sem poder andar direito. Deixa eu te perguntar, se é bom ou é ruim para o João? Bom ou ruim? Ruim, amém? Só que nesse tempo, estourou uma guerra, Brasil contra Estados Unidos, e o João foi selecionado para ir nas fileiras de frente para enfrentar o exército americano. Só que o João está com a perna quebrada, então recebeu licença, não vai precisar ir. Deixa eu te perguntar, quebrar a perna foi bom ou foi ruim para o João? Só que agora a perna do João infeccionou. E ele está arriscado perder a perna e perder a vida. Isso é bom ou ruim para o João? E ele ficou internado por 6 meses. Só que nesses 6 meses ele conheceu uma enfermeira, se apaixonou por ela e vai sair do hospital e vai casar com ela. Eu vou te perguntar, infeccionar a perna foi bom ou foi ruim para o João? Olha para mim, por que muda? Olha para mim, por que muda? Por que algo que é ruim, agora, daqui a pouco deixa de ser ruim e passa a ser algo bom? Por quê? Porque nós estamos enxergando, pastor, a situação do João mudou? Não, o João continua com a perna quebrada, mas o nosso ponto de vista está mudando. Inicialmente, o nosso ponto de vista era o ponto de vista de um jovem com um futuro brilhante, que agora vai ter que esperar 1 ano para fazer a carteira, porque ele quebrou a perna. Mas o seu ponto de vista mudou, porque estourou uma guerra. E as coisas começaram a mudar, e com certeza o João morreria em combate. Mas agora o João foi poupado, porque ele recebeu licença. Ou seja, a situação do João não mudou. O que mudou foi o seu ponto de vista, a sua perspectiva em relação à vida do João. Os irmãos estão aí? Agora observe, preste atenção.
A pessoa que estaria reclamando aqui, dizendo, poxa vida, quebrei a perna, agora que eu ia começar a minha vida, passa-se 2 dias, estoura a guerra, ele vai estar assim, graças a Deus que a minha perna quebrou e eu não vou precisar morrer na guerra. E daqui a pouco passa 2 dias, ele vai estar, que coisa chata, infeccionou minha perna, isso é ruim demais. Aí ele conhece o amor da vida dele no hospital, graças a Deus que eu quebrei a perna, porque senão não teria conhecido o amor da minha vida. A situação não muda, o que muda é o ponto de vista. E olha para mim, eu vou ser meio apelativo hoje na palavra, os irmãos tenham paciência. Olha para mim, irmãos. Nós reclamamos e somos ingratos quando não temos sapato, até encontrar alguém que não tem os pés. Porque quando você encontrar alguém que não tem os pés, você vai agradecer por não ter os sapatos, mas ter os pés. O que mudou, pastor? Mudou o ponto de vista. Então olha para mim. Preste atenção, quando vou ministrar sobre um assunto, quando eu vou falar sobre um assunto, normalmente eu começo a ouvir palavras sobre esse assunto, pregadores que eu gosto de ouvir e que falam sobre o mesmo assunto, e eu comecei a ouvir várias pregações. Dentre as muitas pregações que eu ouvi para falar sobre esse assunto, eu ouvi uma pregação de 2014, pastor que eu gosto muito de ouvir, não vou falar o nome dele obviamente, mas ele foi falar de gratidão e ele começou contando um testemunho daquilo que aconteceu com ele. Ele recebeu a carta de um pai, preste atenção, ele recebeu a carta de um pai, e esse pai estava perguntando para ele como ele deveria proceder com o filho. E o que é que aconteceu? E no e-mail, o que o pai enviou para ele, o pai dizia, olha, recebi notícias do meu filho que está estudando em outro estado do Brasil, e o meu filho me mandou notícias. E o e-mail que ele me mandou foi bem assim, pai, tudo bem com o senhor? Eu queria te contar uma coisa. Mas antes disso, o senhor lembra do João? Estou inventando o nome. Lembra do João, vizinho nosso aí, filho do vizinho? Lembro. Pois é, pai. Ele, aqui na faculdade, longe de casa, se entregou às drogas. E agora ele é viciado em droga. E se não bastasse ser viciado em droga, ele teve uma overdose, quase morreu semana passada. Semana retrasada, pai, ele foi comprar droga, e a polícia fez uma batida, ele foi correr, quebrou a clavícula, teve que ficar internado. E para piorar, pai, sabe o que está acontecendo? Ele diz que vai largar a faculdade e vai para uma comunidade alternativa aqui nos redores de Brasília, onde ele pode usar droga de manhã, de tarde, de noite, ninguém vai implicar com ele. Então, ele decidiu que agora vai viver só da droga. Aí, pois é, pai, depois disso, quero contar para o senhor que eu reprovei em cálculo. Mas graças a Deus que não é o João que é seu filho, sou eu, porque senão o senhor estaria com um problema maior. Ponto. Preste atenção, esse menino, ele merece um troféu. Ele reprovou em cálculo, irmãos, mas ele merece um Nobel. Diga assim, por quê? Porque acredite, esse pai ficou dando graças a Deus porque não era pai do João. Graças a Deus que o meu filho só reprovou numa matéria. Já imaginou se o meu filho fosse o João? Consegue entender? Sim ou não? Olhe para mim, preste atenção. Esse moço é muito habilidoso, Isso é real. Isso de fato aconteceu. Observe, preste atenção. O que esse menino fez? Esse menino só mostrou para o pai uma outra perspectiva do que estava acontecendo. Porque já imaginou se ele escreve um e-mail assim, pai, olha, eu sei que o senhor tem se esforçado muito aí para pagar minha faculdade, tem trabalhado, tem tirado da própria comida para pagar minha faculdade, e eu tenho que te contar uma coisa, eu vou te decepcionar muito, eu reprovei. O pai dele ia pegar ele, irmão, ia dar uma surra nele. Mas presta atenção,
Agora, esse mesmo pai está agradecendo a Deus porque ele não é o pai do João. Ele só é pai daquele que reprovou numa matéria. Por quê? Mudança de perspectiva. Consegue entender? Um outro ponto de vista. Os irmãos estão aí? Né? Conta-se uma história, e essas histórias de gratidão são todas meio apelativas. Conta-se uma história de que alguém ficou numa ilha deserta e por mais de um ano ficou comendo banana, só tinha banana para comer. E depois de um ano essa pessoa disse, olha, eu não aguento mais comer banana. E ele estava andando na praia comendo banana, quando ele olhou para trás e viu que alguém vinha comendo as cascas. Porque não tinha as bananas que ele já tinha pego. Você só reclama de comer banana enquanto você não enxergar que alguém está comendo as cascas. Gratidão é uma questão de perspectiva. Os irmãos estão aí? Pastor, esse ano a minha empresa não faturou muito. Você tem uma empresa. Tem pessoas que não têm empresa. Pastor, esse ano no meu trabalho não foi muito bom. Você tem um emprego. Você tem um trabalho. Há pessoas que não têm um trabalho. Pastor, estou cansado de arroz, feijão, carne e salada todo dia, pastor. Presta atenção, você tem arroz, feijão e carne todos os dias. Há pessoas que não têm. Você consegue entender isso? Quando você, olha para mim, a ingratidão, ela é fruto de uma perspectiva errada. Quando você olha para algo e não enxerga de fato a perspectiva correta daquilo que você está vivendo ou passando. Porque olha para mim, irmãos, ainda que você esteja enfrentando grandes problemas, acredite em mim, há pessoas em situações muito piores do que a sua. Há pessoas em situações muito piores do que a minha. Há pessoas, irmãos, né, eu conversando com um pastor essa semana, um pastor amigo meu, né, fomos tomar um café junto, fui conversar com ele, ele reclamando, porque o ministério não deu certo, porque o ministério não sei o quê, porque o ministério não sei o quê, e porque não sei o quê. Eu falei, pastor, você já parou para pensar que nesse momento há pessoas, há missionários morrendo em países perseguidos? O problema deles não é que o ministério não deu certo, o problema deles é que eles perderam a vida para pregar o evangelho que o Senhor está anunciando aqui em Balneário Camboriú, morando de frente para a praia e reclamando. Quando você muda o seu ponto de vista, começa a brotar gratidão no coração. Os irmãos estão aí? Ah, pastor, a minha família. Você já percebeu que você tem uma família? Ruim ou boa, você tem uma família? Já percebeu que tem pessoas que não têm família? Pessoas que simplesmente foram abandonadas? Ah, pastor, o meu marido. Já percebeu que você tem um marido? Que bom ou ruim, sei lá, foi você que escolheu, mas você tem alguém que deita do seu lado todas as noites, na cama, junto com você? Quando você muda o seu ponto de vista, começa a brotar no seu coração esse sentimento tão nobre chamado gratidão. Os irmãos estão aí? Pastor, todas as noites eu tenho que lavar uma pilha de louça suja, pastor. Você deveria lavar a louça agradecendo a Deus. Porque se tem muita louça suja, é sinal que tem muita comida. Tem uma forma de não sujar muita louça: não ter comida. Acredite, muita gente no mundo aí daria a vida para ter uma louça cheia, uma pia cheia de louça suja no final da noite, para lavar. Os irmãos estão aí? Quando você muda o ponto de vista, começa a brotar um sentimento dentro do seu coração tão nobre, irmãos, tão nobre, chamado gratidão. Os irmãos estão aí? Você consegue compreender? Pastor, então gratidão é ver do ponto de vista certo? Exatamente. Gratidão é ver do ponto de vista correto. Se você está olhando para algo e não está conseguindo dar graças em tudo, é porque você está olhando do ponto de vista errado. E deixa eu dizer para você, não só coisas boas, porque a Bíblia não diz dê graças pelas coisas boas. A Bíblia diz dê graça por quê? Porque acredite em mim, irmãos, algo que parece ser muito ruim, não é.
Porque o tempo passa, as coisas mudam, e aquilo que poderia ser o seu fracasso, na verdade, foi a chave para a sua vitória. Os irmãos estão aí? Preste atenção, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, olha para mim, irmãos, para nós, os da fé, não existe coisas ruins. E por que não existe coisas ruins? Porque tudo está cooperando para o nosso bem. E se está cooperando para o seu bem, então não é ruim. Ainda que no momento, pareça ruim, porque dói, nós choramos, e eu não estou dizendo que você não tem que chorar, não é isso. No momento dói, nós choramos, no momento parece ruim, mas o que isso vai produzir ao longo prazo, irmão, é para o seu bem, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Olha para mim, é possível ser grato na morte, até na morte. Pastor, não tem jeito, tem. Se você olhar pelo ponto de vista correto, tem. Porque talvez você perdeu alguém querido, né? Eu acho que as maiores dores, os maiores sofrimentos, é quando um pai perde um filho, ou um filho perde um pai. Essa é uma dor terrível. E não estou dizendo que não tem que doer, porque se não doer, existe algo errado em você. Mas dá para ser grato nesses momentos. Eu ouvi o testemunho de um pastor falando sobre esse assunto, que no velório do sogro ou da sogra, não me lembro, a esposa disse: olha, Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque minha mãe morreu com 74 anos de idade. Quantas pessoas perderam os pais com 30, 35, não puderam desfrutar nada? A minha mãe morreu com 74, ou seja, eu pude desfrutar, obrigado pelo tempo de desfrute da vida da minha mãe. Até no momento de luto, se você olhar pelo ponto de vista correto, você consegue ser grato, você vai chorar, você vai se entristecer, obviamente, é uma perca, é uma separação, mas dentro de você, se você olhar pelo ponto de vista correto, vai brotar gratidão, por ter tanto tempo essa pessoa do seu lado. Os irmãos estão aí? Dá para ser grato sempre, dá para ser grato chorando. Irmãos, isso se torna muito comum, quando você alcança um certo nível de maturidade. Você chora, mas é grato por estar chorando. Você sofre, mas é grato por estar sofrendo. Você enfrenta problemas, mas você é grato pelo problema, porque você sabe que no final das contas, Deus está usando aquilo ali para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Os irmãos estão aí? Deixa eu te mostrar um texto do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, verso 18. Porque para mim eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha para mim, as aflições não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Preste atenção, irmãos. Aqueles que muito sofrem por causa do Evangelho, muitos serão recompensados. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que aqueles que perdem a vida, esses herdarão o reino de pronto. Ou seja, quanto mais eu sofrer, mais recompensa eu terei. Então, o que o Paulo está falando? Olha, eu sou grato pelo sofrimento. Eu sou grato pelas aflições.
Eu sou grato pelas prisões, eu sou grato pelos apedrejamentos, porque Paulo viveu tudo isso. Mas você não vai ver Paulo reclamando, você não vai ver Paulo murmurando, você não vai ver Paulo questionando Deus, você vai ver Paulo agradecendo a Deus. E o homem que foi apedrejado várias vezes, que foi açoitado várias vezes, que foi dado por morto de tanto que apanhou por causa do evangelho, esse homem vai nos ensinar uma lição importantíssima. Qual lição? Em tudo dai graças. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam pregando em uma cidade. De repente, uma moça acompanhava eles. Ela era vidente, ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo olhou e repreendeu o espírito e expulsou o demônio da moça. O povo ficou bravo porque ela era a fonte de renda da cidade. E prendeu Paulo e Silas na prisão. Depois de açoitarem bastante Paulo e Silas, a Bíblia diz que foi tanta, eles apanhou tanto, que o carcereiro depois teve que lavar as feridas. Você imagina? Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e louvar a Deus. Você olha a história e é bonitinha, porque a prisão tremeu e abriu as portas da prisão. Deixa eu dizer para você, Paulo não sabia que a prisão ia tremer. Paulo não sabia que as portas iam abrir. Paulo não sabia o que ia acontecer 1 minuto depois. Paulo só sabia de uma coisa: em tudo dai graças. Ô Silas, está doendo? Ô Paulo, está feio. Ô Paulo, está doendo? Está bastante. Vamos fazer o quê? Vamos louvar. E vamos dar graças a Deus por sermos dignos de estar sofrendo isso em nome dEle e em nome do Evangelho. E eles começaram a cantar. Sabe o que é isso? Diga assim, o quê? Gratidão, irmão. Presta atenção. A maioria dos crentes que eu conheço hoje, irmãos, estaria blasfemando contra Deus. Como Deus permite eu ser preso? Como Deus permite eu abrir mão da minha vida para pregar o Evangelho? Como é que Deus permite eu ser preso? Deixa eu dizer para você, muda sua postura, querido. Muda sua postura, muda sua forma de pensar. Comece a ser grato a Deus por todas as coisas. E comece a render graças a Deus por tudo. Independente se te faz... Não acredito que Paulo estava sorrindo. Não acredito que ele estava com um sorriso no rosto. Ele estava ferido, machucado, chicoteado. As feridas estavam doendo. Mas mesmo assim, Paulo tinha o princípio de dar graças a Deus por tudo.